E aí, cara, como você tá? Meu, você não acredita. Assisti o teu vídeo sobre downforce e instalei um aerofólio no meu carro. Sério? Mas você faz track day? Não, track day eu não faço. Mas coloquei mais por estilo mesmo. Cara, ficou muito massa. Vamos lá ver. Ficou muito top mesmo. Vem! Galera, cancelando meu canal, beleza? Falou. E aí, meus queridos, eu sou o cara do Blazer, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar aqui sobre um assunto que é muito falado no automobilismo, que é o downforce. Primeiro, o significado da palavra. Downforce é uma palavra do inglês que juntam duas outras palavras, que é a palavra down e a palavra force. A palavra down significa baixo e a palavra force é força. Basicamente, então, downforce é uma força aplicada para baixo. Em português a gente não tem uma tradução direta para essa palavra, mas a gente tem o termo sustentação negativa, que é exatamente o oposto que acontece em um avião. O que faz um avião conseguir voar, ou então estar flutuando sobre o ar, é a força de sustentação. Então as asas são projetadas lá de tal maneira em que o ar em contato com elas façam com que o avião tenha uma sustentação que conseguem fazer com que o avião flutue sobre o ar. Agora, a sustentação negativa seria exatamente pegar, por exemplo, a asa de um avião e virar de ponta cabeça. Então, em vez de você fazer com que o ar faça você flutuar, você vai fazer com que o ar jogue você para baixo. Agora, quando é que a gente precisa de downforce em um carro? Quando é que a gente precisa de sustentação negativa? E por que essa palavra é tão falada no automobilismo? Na verdade, é muito simples. Basicamente porque essa força de sustentação negativa vai permitir que o teu carro tenha mais aderência, então você vai conseguir contornar as curvas com mais velocidade, sair das curvas com mais velocidade, e isso vai fazer com que você economize muito tempo em uma pista de corrida. Por isso que você precisa, e a downforce é tão importante no automobilismo. Ou mesmo para um track day, num carro de tração traseira, é muito importante. Agora, como é que a gente consegue? Como é que a gente adquire downforce no carro? É por isso que eu estou com esse modelo aqui 1:12 desse Nissan Silvia, que eu ganhei do meu primo. Muito obrigado, Bruno, pelo presente que ele me deu já faz um tempo já. É um presente que eu ganhei quando eu tinha passado no vestibular. É um carrinho muito legal. Enfim, vou usar esse modelinho aqui para vocês mostrar um pouquinho aqui para facilitar um pouco o entendimento de quem não entende muito bem isso. Mas vamos lá. Agora imagina que você está lá no seu carro, numa pista, você quer diminuir o seu tempo, você quer fazer um tempo mais rápido que o seu amigo. E os seus carros têm cavalaria semelhante, o mesmo carro tal, mesmos pneus, mesma suspensão, os carros são iguais. A diferença é que você tem mais downforce que ele. Você está lá no seu Nissan Silvia, a 200 km por hora numa reta, 220, e de repente chega uma curva de alta velocidade que você vai contornar lá por volta dos 180. Pense, 220 km por hora, teu carro está carregando muita inércia. E se vocês não lembram o que é inércia, inércia a gente estuda lá na escola, que é a tendência dos corpos de permanecerem parados ou permanecerem em movimento de acordo com como ele estiver, né? Você só vai conseguir fazer com que um corpo se mova se você aplicar uma força sobre ele. Ou você só vai conseguir fazer com que o corpo freie se você agir uma força sobre ele. Então, se o carro está lá 200 km por hora, você tem que aplicar uma força nos freios para que ele pare. Também o próprio atrito exerce uma força que vai diminuindo a velocidade do seu carro. Então, imagine que você está lá 220 km por hora, o teu carro está carregando muita inércia naquele sentido e você precisa contornar uma curva lá para a direita, uma curva que você consegue fazer em torno aí de 180 km por hora. A tendência do seu carro, de acordo com a lei da inércia, é que ele continuar indo na mesma direção e na mesma velocidade, continuar em movimento. Para que você consiga contornar, então, você vai virar lá, estressar o volante, você embica o seu carro para dentro da curva, os pneus dianteiros e a aderência que ele tiver no chão vão fazer com que você comece a contornar essa curva. Só que a inércia da traseira diz que a tendência dela é continuar reto. Então a tendência da inércia da traseira do seu carro é fazer com que o seu carro rode. Até porque as rodas traseiras não viram, né? Então o que acontece? Você está lá muito rápido, você esterça o volante, começa a embicar o carro e a tendência da traseira é justamente continuar no mesmo sentido que você estava indo. Então você não tem aderência suficiente nas rodas traseiras, o que acontece com o seu carro? Começou a embicar lá, foi reto a traseira, de acordo com a lei da inércia. Perdeu a traseira do carro, girou, bateu lá no muro, ferrou tudo. Agora, é exatamente nesse momento que a gente precisa
de downforce. Por quê? Primeiro vocês têm que entender que a tendência de todos os fluidos em contato com um objeto é contornar esse objeto. Para ilustrar, eu fiz aqui esse experimento bem simples, mostrando como que a água em contato com a colher aqui desvia o trajeto da água. E assim como a água, assim como os líquidos, o ar também é um fluido, então ele vai agir dessa mesma maneira. O ar também é um fluido, né? Então o ar em contato com o seu carro vai contornar aquele por cima, vai contornar o carro por cima. Na hora que chegar no aerofólio, parte desse ar vai ser jogado para cima, parte vai para baixo, certo? Errado. Na verdade, conforme o princípio de Bernoulli, o ar que passaria por baixo da asa vai contornar o desenho da asa e vai ser jogado para cima, assim como a gente pode observar aqui nessa imagem e também no experimento da colher. E agora entra mais uma coisa que é a terceira lei de Newton. Toda ação tem uma reação de igual intensidade em sentidos opostos. É exatamente aqui que vai entrar a downforce. O ar vai chegar em contato com o seu carro, vai contornar tudo isso aqui, vai chegar no aerofólio e ele vai exercer uma força sobre o aerofólio. Porque você está muito rápido, está a 200 km por hora. Então o ar vai bater aqui e vai subir. E como eu acabei de dizer, terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação de mesma intensidade em sentidos opostos. Quando você projeta aqui uma asa, bem projetadinha, em contato com o ar, essa asa vai fazer com que o ar seja jogado para cima. Essa força com que o ar vai ser jogado para cima vai ter uma reação com a mesma intensidade em sentido oposto. Então parte dessa força vai forçar o seu carro para baixo. Só que o problema de se explicar a downforce apenas com a terceira lei de Newton não explica o princípio de Bernoulli que acontece lá naquela colher. Em vista do que a gente observa no princípio de Bernoulli, lá naquele experimento com a colher, a gente vê que o ar que passa por baixo é desviado para cima. Então todo o ar que passa ali perto do aerofólio é desviado para cima. Esse desvio de trajetória do ar acaba criando uma pressão negativa. Nessa região, abaixo do aerofólio, vai ter pouco ar e ele não é facilmente preenchido. Isso que é a pressão negativa. Então o que acontece com o carro? Ele é de certa forma sugado ali para baixo. E ao mesmo tempo que esse carro é sugado para baixo, ele é sugado também um pouquinho para trás, que é o que se chama de força de arrasto, que é uma das implicações em se ter uma asa no carro. E é isso que é downforce. Na prática, isso é downforce. Então o ar chegou ali, subiu e vai pressionar o seu carro para baixo. Então de novo, você está lá 220 km por hora no seu carro lá, chegou no momento da curva, você embica lá o seu carro para dentro da curva e dessa vez, como você tem uma asa aqui bem projetada e tem que ser um bom projeto, o downforce vai pressionar a traseira do seu carro contra o chão. E agora é mais do que óbvio de que isso vai fazer com que o seu carro não vai mais para os lados, entendeu? Você está pressionando ele contra o chão e colocando mais aderência aqui no eixo traseiro do seu carro. Então dessa vez ele cola no chão, você não vai rodar. Então dessa vez você vai estar a 220 km por hora, vai contornar a curva e o seu carro não vai rodar, porque justamente tem uma força aqui, downforce, que vai fazer com que a traseira do seu carro contorne junto com a dianteira e você consiga fazer essa curva. Agora, quanto mais downforce você tiver, mais velocidade você vai conseguir fazer aquela curva, porque mais você vai grudar no chão e não permitir que a inércia faça com que o seu carro continue no sentido que ele estava indo, entendeu? Justamente o downforce vai ser a força que vai pregar o seu carro no chão. Vão existir momentos em que você precisa de mais aderência na roda dianteira e alguns momentos que você precisa de mais aderência na roda traseira. Quando que você vai precisar de mais aderência na roda dianteira? Então imagine que você está naquela mesma curva lá, que você entra lá 200 e poucos quilômetros por hora e você embica o seu carro, só que em vez de ele começar a contornar, você vê que ele sai muito de frente, ele vai muito reto, ele não está conseguindo contornar, as rodas da frente deslizam muito. E daí você vai estudar e você vê que na verdade não é por falta de pneu, não é por causa da suspensão, na verdade é porque o teu carro está tendo pouca aderência ao chão na hora de entrar nessa curva. Então o que você pode fazer? Você pode colocar alguns spoilers aqui na dianteira, posicionados de tal maneira, por exemplo, normalmente eles colocam aquelas asinhas aqui na frente, que o ar vai bater aqui, vai fazer a mesma coisa que faz uma asa traseira. Ele vai empurrar agora a frente do seu carro para o chão. E ele vai te ajudar a ter aderência na dianteira do seu carro. Então lá o downforce dianteiro vai forçar a frente do seu carro dessa vez, para que ele consiga ter aderência suficiente para embicar o seu carro na entrada dessa curva. E vão ter momentos que você precisa de downforce na parte traseira, que é principalmente do jeito que eu falei lá, que você está indo numa direção aqui, principalmente em curvas de alta, e para que evitar que a inércia da traseira do carro faça com que ele gire, né?
que ele grude no chão e contorne junto com a dianteira do carro. Resumindo então, as formas mais usuais de se conseguir downforce em um carro são através das asas, seja ela uma asa dianteira, um spoiler dianteiro para conseguir downforce na dianteira do seu carro, ou asas traseiras para se conseguir downforce no eixo traseiro do seu carro. E uma forma bem interessante que você pode conseguir downforce também são através de difusores. Como eu já expliquei, a tendência dos fluidos, e o ar é um fluido também, é de contornar os objetos em que ele entra em contato. Então imagine que esse carro não tem um difusor, tá? Quem dera eu tivesse um difusor. Eu vou deixar uma foto do difusor aqui para vocês entenderem o que é. Então imagine que esse carro aqui tem um difusor e daí o ar está passando aqui, está lá na mesma curva lá tal, e o ar passa aqui por baixo também. E aqui tem um difusor e a tendência do ar lá é contornar justamente o objeto e ele vai ser jogado para cima. Agora aqui embaixo, esse ar que vai ser jogado para cima vai criar uma pressão negativa aqui embaixo do carro. É quase como está faltando ar aqui, ele precisa ser preenchido. Então o carro é sugado para baixo ali e é cravar no chão. Então o difusor também é bem importante na criação de downforce. Pode parecer que não, mas o difusor é bem importante. É importante reforçar que uma asa traseira é muito mais importante num carro de tração traseira do que num carro de tração dianteira. Por quê? Justamente por causa da tração traseira. Imagine só que você esteja saindo daquela curva de alta velocidade, você afunda o pé no acelerador. Se o teu carro tiver ali muito torque nessa faixa de giro que você estiver acelerando, a tendência dessa roda é justamente deslizar sobre o chão. E quando você deslizar no chão, você perdeu a aderência aqui. Você perdeu a aderência e a inércia vai dizer para o teu carro continuar indo naquela mesma direção e ele vai traseirar. Ele vai traseirar e talvez ele gire, ou se você der uma soltadinha no acelerador ali, você consiga corrigir e também no esterço do volante você consiga corrigir. Mas veja agora que se você tiver bastante downforce ali, 200 km por hora, a asa vai fazer com que o teu carro pregue no chão mesmo, você vai afundar o pé no acelerador e ela vai fixar no chão por causa da downforce. Então veja que é muito mais importante uma asa traseira num carro de tração traseira do que no carro de tração dianteira, porque nesses momentos o carro de tração traseira vai precisar muito da downforce, especialmente em altas velocidades e saída de curva. Tanto que na saída de curva você quer voltar a acelerar para você chegar na reta, final da reta, na velocidade máxima do seu carro, né? E agora se você acelerar e distracionar e tiver que corrigir, ter que dar uma soltadinha no pé do acelerador, você está perdendo tempo. Então se você tiver bastante downforce para fazer com que o carro pregue no chão mesmo, e dê aderência para você começar a acelerar ali no final da curva, é o ideal. Então, por isso que no carro de tração traseira é muito importante ter uma asa traseira para ter bastante downforce na traseira. Para um carro de tração dianteira, já não é tão importante mais, porque o que vai tracionar são as rodas dianteiras. Então, muitas vezes pode ser que você precise de downforce aqui na dianteira do carro, para não acontecer a mesma coisa que acontece ali na traseira, né? Você saiu de curva tal, em alta velocidade e não distracionar. Para o carro pregar no chão e você tracionar ali na hora para já começar a adquirir velocidade. Só que normalmente o carro de tração dianteira, quando distraciona, a tensão não é sair de traseira, a tensão é sair de frente, né? Continuar na mesma direção, continuar reto. Então é por isso que carro de tração dianteira pode ser mais interessante você ter mais downforce na dianteira do que na traseira. Você coloca lá downforce na dianteira para você sair em curvas de alta velocidade, tracionando e já adquirindo velocidade para você ter bastante velocidade na reta. E nos de tração traseira, mesma coisa, até para não traseirar, né? Agora, no carro de tração dianteira, você vai precisar de uma asa em caso realmente de curvas ali desse porte, de 200 km por hora, para cravar a traseira no chão, para que a inércia da traseira do carro não faça com que ele gire. Nesse momento, você vai precisar de downforce na traseira de um carro de tração dianteira. Agora, por que eu falo tanto de curvas de alta velocidade? Porque em curvas de muito baixa velocidade, a downforce não vai fazer diferença nenhuma. Pense a 40 km por hora, a velocidade que o ar está vindo aqui contra o seu carro. O ar simplesmente não tem força para cravar a traseira no chão. E você nem precisa. Na verdade, o próprio peso do seu carro já vai fazer com que ele tenha aderência para contornar uma curva a 40 km por hora. E quase toda a curva você faz a 40 por hora. Então, dessa maneira, a gente observa lá que downforce começa a agir em velocidades mais altas. E o interessante é a maneira que o downforce age sobre o carro. Então, será que a 10 km por hora vai ter uma força aqui de 10 kg?
aí é 50 quilos, 100 km por hora, 100 quilos, 200 km por hora, 200 quilos. Não, não é assim. Na verdade, não é assim. Não é proporcional essa força que o downforce faz sobre o seu carro. Na verdade, a 100 km por hora, digamos que seja de 100 quilos, a força que vai agir aqui sobre o aerofólio, a 200 não vai ser 200, vai ser 400. Essa força começa a triplicar, quadriplicar, dependendo da velocidade que você tiver, é claro, o projeto do seu aerofólio, o projeto do carro e assim por diante. Observe, por exemplo, esse gráfico, essa tabela que eu fiz aqui. Se você observar essa asa aqui de 30 graus a 100 km por hora, você vai ver lá no gráfico, ou aqui na tabela, que está mais fácil com os valores, que o ar vai exercer ali uma força de 89,32 kg sobre o aerofólio. Se você for para 200, essa força não vira o dobro de 89, ela vira 357, é umas 4 vezes a mais do que aqueles 89 quilos lá. E se você pegar aqui 300 km por hora, essa força de 803 quilos não é 3 vezes aquela de 100 km por hora de 89. Ela chega a quase 10 vezes. Então essa força tem um aumento exponencial. Pode até ver ali no gráfico que se você imaginar velocidades maiores e maiores, você vai ver ali que essa vai se tornar uma curva exponencial. Pode pegar outros valores também. Vamos pegar 40 km por hora aqui, ó. 40 km por hora nessa asa 4 aqui. Vamos pegar a asa 4, 40 km por hora. Ele tem ali, exerce uma força de 19 kg. A 80, ela já não é 2 vezes, ela vira 76. É umas 4 vezes a força é 40 km por hora. Se você pegar 120 km por hora, que é 3 vezes 40 km por hora, você vai ver que essa força não é triplicada, ela aumenta 9 vezes. Aí você pega 160 km por hora. 304 quilos já são 16 vezes aquela força lá, 40 km por hora. A 240 km por hora, essa força aumenta 36 vezes. A 280, essa força aumenta 49 vezes. E a 320 km por hora, que são 8 vezes 40 km por hora, essa força é 64 vezes maior. Então o gráfico que se forma é esse aí, de uma curva exponencial. Agora, que velocidade que o downforce vai começar a agir sobre o carro? É difícil dizer, porque vai depender da asa do seu carro, vai depender do peso do seu carro, vai depender da aderência que o seu carro já tem, dos pneus que o teu carro tem, do próprio projeto aerodinâmico do carro. Mas se você observar o projeto daqueles carros que abre os aerofólios, dependendo da velocidade que você atingir, você vai notar que eles atingem ali 90 km por hora, 100, 120, dependendo do carro. Então isso indica que a essas velocidades o downforce já faz diferença sobre o carro. Agora, existem algumas implicações em você colocar mais downforce no seu carro. Você coloca lá um extremo downforce, que você consegue fazer aquela mesma curva 180, que você consegue fazer a 250, só que ele tem algumas implicações, que é a força de arrasto. Imagine que essa asa aqui não tivesse essa inclinação. Imagine que ela fosse assim, ó, a minha mão aqui fosse a asa do carro. E agora você imagine o ar batendo aqui contra essa asa. É óbvio que a força que o ar vai agir aqui contra essa asa específica, nessa inclinação, vai ser tão grande que o seu carro não vai conseguir acelerar muito. Passando ali dos 100 km por hora, teu carro vai estar lutando contra aquela força de arrasto. Quanto mais inclinada é a sua asa, mais força de arrasto você vai criar e menos velocidade você vai conseguir atingir, menos velocidade máxima. Por quê? Justamente porque o ar está freando o seu carro, que é uma coisa muito óbvia. E isso é justamente a força de arrasto. Então, quanto mais inclinação você tiver nesse sentido aqui, mais força de arrasto você vai ter e menos velocidade você vai conseguir. E aí é que vai algumas implicâncias de você ter uma asa no seu carro ou não. Digamos que você está lá numa drag race. Drag race não tem curva. Você precisa fazer uma curva mais rápido, se não tem curva, é só reta. Não, você não vai precisar de uma asa aqui que coloque um monte de downforce no seu carro para contornar a curva, porque você não precisa disso. Inclusive, essa asa só vai te atrapalhar. Então, será que se você está lá numa drag race, você vai precisar de muita downforce, visto que você não precisa contornar curva alguma? Você precisa ali de velocidade. Então, imagine uma asa aqui atrapalhando você para adquirir aquela velocidade. Ela está te segurando ali para acelerar mais. Você não precisa dela. Então, às vezes, ela pode ser necessária ou não. Depende da pista que você está, depende das velocidades que o seu carro consegue alcançar. Existem muitos pormenores aqui. Existem momentos em que você não precisa de downforce. E é isso aí, meus queridos. É isso que eu tinha para falar com vocês sobre downforce. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito longo ou muito
complicado de entender ou muito básico, mas não tinha nenhum vídeo dos concorrentes falando sobre isso, então eu quis muito falar sobre isso, deixar bem claro, bem fácil de entender mesmo para vocês, especialmente vocês que são jovens e estão, sei lá, querendo entender isso agora. Esse vídeo é para vocês mesmo e eu agradeço muito a atenção de vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço! Qual que eu falo sobre potência? Então, computador de bordo desse computador. Mas eu ando no limite da velocidade. Não pode, tio! Ó, como a gente não precisa dar para o rompe. Pô, gruda no banco mesmo.